A paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, deixe aí o seu pedido de oração e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Vamos ler o Salmo 76 e o versículo 11. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é tremendo. Nós vemos pela Bíblia Sagrada que os votos eram muito importantes. Nós temos vários exemplos de votos. O voto era consagrado ao Senhor. Jacó, quando ele fugia do seu irmão Esaú, ele fez um voto ao Senhor, que se o Senhor o abençoasse, ele daria o dízimo de tudo que o Senhor desse a ele. No livro de Deuteronômio está escrito: quando fizeres algum voto ao Senhor, não tarde em cumprir, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, se não voltares, não estará pecando. Então, para Deus, o voto é muito importante. Quando é que nós fazemos votos ao Senhor e deixamos de cumprir? Naqueles momentos difíceis, naquela circunstância que você fala assim: eu já fiz tudo que eu podia fazer. Quando você está passando por uma angústia, uma tribulação, por causa de algum problema que você não consegue resolver. Aí a gente se lembra de Deus e nós falamos assim: Senhor, se o Senhor me ajudar a resolver esse problema, eu vou fazer isso ou aquilo para o Senhor. Se o Senhor me curar desta enfermidade, o dinheiro que eu gastava com os remédios eu vou dar de oferta ao Senhor. Se o Senhor me abrir uma porta de emprego, eu serei um dizimista, um ofertante fiel. Se o Senhor libertar a minha filha, libertar o meu filho, eu vou fazer algo para o Senhor. E então nós, naquele momento, fazemos um voto com Deus, uma promessa. Porém, o Senhor entra na nossa causa, respondendo a nossa oração e nos dá vitória. E quando nós já estamos bem, já passou a tempestade, já passou aquele período difícil, nós esquecemos daquele voto que fizemos. A Bíblia diz que o voto não pode ser leviano, que o voto não pode ser precipitado, que nós devemos ter consciência quando nós fazemos um voto ao Senhor. Jefité, ele fez um voto precipitado. Ele estava numa batalha, numa guerra, e ele temia não vencer. Então ele fez um voto ao Senhor: Senhor, se o Senhor me ajudar a vencer essa guerra, essa batalha, e eu voltar em paz para minha casa, a primeira coisa que sair da porta da minha casa, eu oferecerei ao Senhor em sacrifício. E Deus deu vitória a Jefité, e ele venceu. E chegando em casa, a primeira coisa que saiu da sua porta foi a sua filha, sua única filha. Ele rasgou as suas vestes, lamentando por ter feito um voto precipitado, mas admitiu a importância de cumprir o voto. No Novo Testamento, Jesus nos ensinou que o ideal não é fazer voto ou promessas. E ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente
para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jureis pela tua cabeça, porque não poderás tornar um fio branco ou preto. E ele ainda nos orienta que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. No livro de Eclesiastes, o sábio Salomão deixou registrado que se nós fizermos um voto, deveremos cumprir, porque o Senhor não se agrada de voto de tolo. Que é melhor que a gente não vote, porque se votar teremos que cumprir. Hoje em dia, algumas pessoas usam as promessas, os votos ao Senhor como barganha. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu te darei tal coisa em troca, eu farei tal coisa para o Senhor, em troca o Senhor me abençoa. Nós não devemos forçar a Deus nos abençoar, trocar com Deus a bênção em troca de algo. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor, incluindo a salvação, é de graça. Deus nos deu tudo de graça. Não é pelos nossos esforços, não é pelos nossos méritos, por aquilo que nós fazemos, para que nós não venhamos a gloriar. Então o Senhor nos deu tudo de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos ter em mente que o voto é uma coisa muito séria. Então, irmãos, vamos fazer como o salmista. Em alguns salmos nós lemos que ele, após fazer uma oração, ele fala: eu vou cumprir os votos. Eu vou cumprir o voto que eu fiz ao Senhor, porque Ele me livrou dos meus adversários. Ele me livrou dos meus perseguidores, Ele me livrou dos inimigos, Ele me deu vitória nas guerras, Ele abençoou a minha casa, abençoou a minha família, por isso cumprirei os votos que fiz ao Senhor. E neste momento eu quero orar com você, e nós vamos agradecer a Deus por ter falado conosco, através desta palavra, nos lembrando a respeito de um tema tão importante como esse. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essa pessoa que está ouvindo, Pai, esta oração que está aí comigo. Senhor, nos dá sabedoria, Pai, para orarmos. Senhor, nós confessamos que pecamos contra Ti, que muitas vezes fizemos votos de tolo e não cumprimos. Mas que a partir de hoje, ao ouvir a Tua palavra, nós entendemos que o Senhor não se agrada de voto de tolo. Senhor, nos dá condições de cumprir com a nossa palavra aquilo que nós votarmos, que nós prometemos ao Senhor, que nós venhamos cumprir, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos dá vitória sobre as nossas guerras, sobre as nossas lutas, sobre as nossas pelejas, Pai, do dia a dia. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Amém.